Olá, sejam bem-vindos a mais um Inspira Mais Talks. Eu sou o Walter Rodrigues, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Design do Inspira Mais. E hoje eu tenho um convidado muito especial para a gente falar de coisas da vida, de design, de inspiração e principalmente do trabalho brilhante que ele fez durante a sua carreira, desenvolvendo ideias para a gente colocar nos pés. Com vocês, Edson Matsuo. Bom dia. Bom dia. É um privilégio estar aqui com vocês, agradeço. E é um momento também de muita reflexão sobre essa carreira sem fim que eu tenho tido, né? E assim, eu considero hoje uma pessoa muito grata por ter decidido a nascer através dos meus pais, Mitsu Matsuo e Shigeku Matsuo, e ter os irmãos Silvio e Miriam, e também ter grato por esse estado, esse estado, a Serra Gaúcha também, por ter me acolhido nesse projeto chamado Grindene, onde eu consegui, junto com os colegas, com o co-design, realizar muitas coisas, aprender, errar também, né? E especialmente também na Serra Gaúcha, onde eu conheci a minha esposa, a Sofia, e hoje temos, né, o Ângelo e o Pedro também, né? E eu estou muito grato por estar aqui, né? Para conversar, para dividir as dúvidas também, porque o contexto é todo diferente e é isso aí, né? Maravilha, eu acho que para a gente te ouvir e principalmente com essa abertura onde você coloca toda a questão da ancestralidade e do poder que a gente tem, da onde a gente vem, isso fala muito com o que nós estamos trazendo como história para o Inspira Mais, que é o intergeracional, que pela primeira vez na história do mundo, Edson, isso é uma questão muito interessante, a gente tem nesse momento 5 gerações convivendo simultaneamente. E esse foi um ponto de partida para nós, do núcleo, entendermos como é que o design pode ser a ponte para tudo isso. É lindo quando você faz essa narrativa de todas essas reflexões, de todos esses pontos de referência dos seus pais, da criação dos seus filhos, do lugar onde você floresceu, de certa forma, da sua esposa. Para a gente seria muito interessante a gente ter um paralelo de como o design, de certa forma, interage a partir do seu pensamento e do seu conhecimento com essas gerações, passado, futuro, presente. Como você vê isso tudo? As coisas vão emergindo, né, sem controle, e eu estou passando um momento muito especial para falar sobre isso, né? Eu acredito muito nessa palavra intergeracional e ela resulta de um intrageracional, né? O intergeracional, ele resulta do intra. Intra são todas as gerações que existiram para a gente estar aqui. Perfeito. Né? Então, e essa experiência também, como você dizia sobre Bastos, né, a conexão sua com o olhar, né, a questão oriental japonesa, está dentro desse processo todo, né? E eu vejo, eu acredito muito e sinto isso, que esse intergeracional, ele resulta desse intra. Intra é você olhar, né? Olhar e incluir todas as facilidades e dificuldades que todos enfrentaram. Meus pais são descendentes de japoneses, e o quanto eles passaram também de deixar o Japão para vir num país diferente, idioma diferente, né?
Meu pai, com 13 anos, começou a fazer alfabetização, depois se formou, fez bioquímica em Araraquara. Então, tudo isso é também essa questão das gerações, né? É uma coisa muito mais profunda esse intergeracional. E eu queria puxar essa história do Inspira Mais, e eu adoro esse mais, porque ele inclui as inspirações passadas. Não é a inspiração começa agora. Sim. Né? E eu gosto disso. É um feliz nome. Esse nome escolheu vocês. Que bom. Não é isso, porque ele tem como a própria Melissa, né? Poucos sabem que a Melissa tem um significado de a sacerdotisa que traz o néctar da vida, né? Então, eu vejo inspirar também uma coisa interessante, que é você inspira o ar e expira a oferta que você tem. E é lindo isso. Sim, né? É uma transmutação. É um ato de, né? a inspiração é um ato de liberdade. E aí a história é, qual é o desafio da inspiração? É você prestar atenção na sua respiração. Você não pode inspirar, né? Querer agitar, querer... E qual é o momento disso tudo? Então, falando sobre esse tema, honrando esse nome lindo que é Inspira Mais, né? Inspira e expira. E expira o que você tem, né? Dentro de toda essa bagagem. Então, dentro do pensamento do Inspira Mais, tem um ponto muito importante que a gente entende como um salão de design, de sustentabilidade e de inovação, um lugar onde as pessoas possam serem tocadas justamente por todas essas ações que vão inspirá-las a criar produtos melhores, a cuidar melhor dos processos, mas principalmente no Inspira Mais a gente cuida muito da facilitação do design, de como conduzir essa narrativa, de como conduzir essa história para um designer que nos visita ter a facilidade de compreender não só aquele momento que a moda pede em relação a cores, texturas e formas, mas também como ele pode evoluir e contribuir com aquele material para criar produtos realmente encantadores. Nesse momento do mundo onde tudo é factível, tudo é possível, tudo está fácil, tudo está perto da gente, criar um produto encantador cada vez está mais difícil. E na sua carreira você teve grandes momentos de produtos encantadores. E eu queria que você falasse um pouco disso, dessa força de ir à frente de um projeto, por exemplo, inovador, que não tinha naquele momento, de pensamentos completamente diversos, e os resultados, às vezes, positivos ou negativos disso. É interessante, né? E para falar de design, a definição de design depende de cada um, né? E para mim, design nada mais é uma vida no meio de uma ponte entre duas extremidades, como a Ponte Vecchia de Firenze e tal, né? E não só uma passagem utilitária de um lado para o outro. Design, eu acredito que é você juntar as extremidades, que elas se fundem e ele não aparece. Para mim, design é isso. O design não pode ser mais do que a obra, né? Então, a experiência que eu tenho tido, a chave é relacionamento e como você faz o co-design. O design co-design, você fazer junto com alguém. Maravilhoso. Né? Porque sem isso, não existe. Tudo que nós conseguimos fazer foi através de uma parceria. Caso contrário, isso não aconteceria, né? Porque seria uma coisa utilitária, porque alguém mandou, porque alguém fez, né? Então, uma sustentabilidade, eu diria, no caso de médio e longo prazo de uma marca, é quando todos sentem
participante disso e não porque o design fez. Entendi. Né? Aliás, eu sou um estelionatário. Né? Como assim? Explica. Sou estelionatário, porque eu não estudei design. Eu fiz doutorado na Grendene, né? Aprendendo com os colegas, né? A minha formação básica era arquitetura, né? Arquitetura é a mesma coisa. Não é. Sim, Talvez arquitetura industrial, né? Mas eu vejo que para você construir algo é importante você se conhecer e também conhecer as parcerias, né? E para mim isso foi chave nessa história toda, nessa jornada chamada Grendene, né? Então, e para isto não é só acertar. Eu acho que nós erramos mais do que acertamos. Agora, acertamos grande e erramos pequeno. Que ótimo, que lindo isso. De certa forma, você era a cola, né? Que ligava, de certa forma, nomes ilustres, pessoas importantíssimas do design ou da própria história da moda e conectava essas pessoas com um grupo de pessoas da Serra Gaúcha. Isso é maravilhoso, né? Você, a ponte. Eu entendo, como você diz, cada um entende o design como de uma maneira. Eu entendo o design como ponte. Até porque, para mim, design não é a forma do produto, mas sim o processo. Né? Então, o processo, como eu penso, como eu imagino, como eu construo isso tudo e como eu transformo isso realmente em algo palpável, né? Que seja numa relação. Uma relação, para mim, pode ser uma relação de design. Né? E o que você fez, muitas vezes, foi trazer esses gênios, essas pessoas absolutamente incríveis para dentro de um processo que eles nem estavam acostumados também. Nem todos eles faziam sapatos ou algo para pôr nos pés, como eu gosto de dizer. E eles desenvolveram, criaram e trouxeram as suas referências, principalmente de criação, para dentro disso. Né? Então, eu vejo você realmente como essa cola, como essa pessoa que ligou os pontos, que fez essa conexão. Como era trabalhar com a equipe, por exemplo, de terra, né, enquanto que você fazia todo esse olhar mais estelar? Como funcionava isso? Eu digo que tudo faz parte de uma palavra mágica. Confiança. Que lindo. Né? E no fundo, design trabalha com confiança. Sem dúvida. A construção de confiança. Então, né, a fiança dos dois lados. Né? Então, acho que esse é um processo que resulta, que tem isso. E design, para mim, nesse processo, ele trabalha com confusão. Porque sem fusão, existe indiferença. Muito bom isso. Muito bom isso. Né? Mas é essa história toda, né? E aí tem outra questão também. É você incluir o contexto. Muitas coisas que foram feitas no passado, talvez hoje não seria possível. Muitas coisas que não era possível fazer no passado, hoje o contexto faz. Sem dúvida. E existe um viés de olhar só uma parte e não ver o contexto. Então nós estamos aqui num contexto. Cada um tem o seu contexto de escutar isso, né? de assistir. E eu tenho certeza que se assistindo uma vez, um mês depois pode mudar a maneira de ver isso. Né? Porque o contexto mudou. Com certeza. Então isso também tem a ver com o zoom out do próprio design, que na arquitetura é urbanismo, né? Diante da casa que é. E eu tenho usado construído aí nas oportunidades um pensamento que no começo eu falava, o contexto faz o texto. E hoje o contexto inspira com o texto.
Então existe a Perfeito, troca. perfeito. Falando de inspiração, né? Porque é muito importante que a gente entenda o entorno, né? Se a gente não tiver noção do entorno, muitas vezes um produto não vai conversar com esse momento, né? É importante entender isso, não é só o fazer, né? Eu acho que o grande pulo do gato para mim com relação ao design é você estar na hora certa, no lugar certo. Às vezes isso é mais difícil de conseguir, mas eu acho que esse é um ponto muito importante da gente pensar, principalmente para quem nos ouve, né, e quem nos vê aqui, exatamente nesse sentido de que todo mundo está buscando uma solução o tempo todo, né? O mercado exige essa solução, a empresa exige esse volume, a gente exige esse sucesso. E como trabalha com isso? Como que a gente lida com isso? Walter, eu vou pedir para você refazer essa pergunta, porque esse lance de contexto me pirou aqui, né? Novamente, por favor. Não, acho que o interessante, sinta. assim, para mim, falar desse contexto de entender o momento que a gente está vivendo é muito importante, porque na maior parte das pessoas que nos veem e nos escutam hoje, dentro desse Inspira Talks, por exemplo, estão vivendo momentos onde há uma necessidade imensa de se criar um produto com relação ao sucesso do que ele vai fazer, ao volume que a empresa está pedindo e ao próprio contexto do designer de fazer sucesso, né? E como que a gente lida com tudo isso, né? Como que a gente faz diante dessa sua serenidade de hoje olhar para o mundo com esse olhar tão sereno? Como que a gente diz para essas pessoas, calma, estuda mais o contexto, presta atenção no que o seu chefe está dizendo, escuta o que o material está te falando, qual seria ali um caminho para a gente trazer um pouco de luz para quem está tão desesperado tentando criar algo definitivo ou sensacional? É uma pergunta interessante, né? E desafiadora, né? Cada um tem seu estilo. Agora, eu tenho uma convicção que planejou, está no planejamento, você já está atrasado. Incrível. Não, você já se declarou uma necessidade. E aí eu vejo a história como, independente do planejamento, você acumula recursos. Não é ficar neurótico. Recursos através da curiosidade, da proatividade diante disso, né? E para mim, sempre na indústria, é essa batida. A questão é como é que você pode fazer algo proativo a isto. Não é ficar neurótico. Tanto proativo que eu acredito que... E essa é uma coisa que eu estou escutando, estava escutando agora de Porto Alegre para cá, num trânsito da BR-116, que tem obras, tudo, e que é o Pablo de Ors, que convido vocês, é um sacerdote que escreveu vários livros, e ele fala que fez sentido o que ele falou para mim, nós somos treinados a pensar e agir. Agora, antes de pensar, tenha contemplação e a paixão do que você está vendo. Talvez isso seja do De Masi, o ócio criativo, mas dentro de um processo. E como é que você tem isso? Esperar. Estava ouvindo também ontem sobre os vídeos, gravações do Oscar Niemeyer, e ele fala sobre o ato de desenhar a lápis, né? Porque eu venho dessa formação, que onde você degusta e você tem um momento de contemplar o que está saindo. E para mim a chave é esse antes. E aí você fala, mas num projeto não tem esse tempo. Então faz para aquele projeto que não é programado. Para você desenvolver esse treinamento.
O que eu acho que eu vejo hoje, o que falta é esse momento de você respirar mais com calma. Maravilhoso. Né? E nós estamos falando de Inspira Mais. Inspira Mais trabalha com respiração. Alguém medita rápido? Não, impossível. Então, é uma coisa de refletir. E nós fomos treinados assim. Né? E o design nasceu num contexto de indústria. Desenho industrial. É uma batida mesmo. A indústria é do jeito que ela é. Agora, como é que você pode ser proativo a ela? Né? E criando recursos, leituras, percepções. Né? Caso contrário, você está sendo vendo fora. Eu vejo para essa pergunta também, é o quanto você se conhece nesse processo. A gente cresce, né, satisfazendo os pais, a escola e todo mundo. E você? Então eu acredito que para esse pique, esse todo, uma pitada de autoconhecimento pode ajudar muito. Nossa, maravilhoso. E me conta um pouco agora, você está mais tranquilo nesse momento da sua vida, você está muito mais relax. E não, eu já ri muito porque tenho que contar para vocês, a gente já conversou isso ontem, então a gente fez um bate-papo que a gente deveria ter gravado, até porque foi um outro talk. E você me contou muito que você está fazendo 2 pós-graduações, ou você terminou uma e está começando outra. Conta para mim de novo essa história, porque é muito fascinante. Isso é muito engraçado, né? Em casa eu fui revoltado. Minha irmã que estudou, fez pós-doutorado, né, orientou. Tal. E eu tenho uma formação muito prática. E eu gosto de estudar o que eu pratico. Que no fundo é isso, né? E há 3 anos atrás eu comecei um mestrado em pedagogia no México. Uma pedagogia sistêmica que é uma filosofia, um olhar, uma pedagogia tradicional com olhar acrescido, o olhar de um alemão chamado Bert Helling. E agora estou iniciando um mestrado em psicologia também, que eu vejo que tem a ver muito com o ser, né, o bem-ser, né, do que só o bem-estar, né? Então estou na fase de tese, defesa da pedagogia, que é aprendizado, e eu estou muito fascinado. E em outra língua ainda, né? E tudo em espanhol. E aí eu aprendi, eu estudei espanhol, aliás, sou grato, né, a professora Meline, uma caxiense, e ela me acolheu e a gente desenvolveu, né, esse trabalho. Então, é assim que eu estou, né, hoje. E aí a pergunta, mas fica nessa altura você está sendo consultor, mentor, não é mais diretor de design, está tocando a Matsu Maisco. E, aliás, em Inspira Mais, tem a marca da empresa Matsu Maisco, né? Mais colaboração, cooperação. Bárbaro. Então, e aí a pergunta é, por que eu estou estudando agora? Eu até brinco que eu acho que eu fiz cara de japonês inteligente a vida toda. Tá na hora de começar a estudar. Eu olhando meus pais, falou, é bom começar a estudar. Mas eu acho que é fascinante isso, porque nesse contexto de intergeracional, as pessoas que não perdem a curiosidade, ao meu ver, são as que se mantêm conectadas, jovens. Né? Jovem é uma palavra meio, para mim, muito difícil, porque jovem em que sentido? Né? Eu posso ser jovem com 64, o outro pode ser jovem com 16, quer dizer, você pode ser jovem no tempo da sua vida, mas eu acho que a curiosidade é um caminho dessa percepção de renovação. Né? E como está hoje sua curiosidade? Para onde você olha? Que canto do mundo hoje o Edson está olhando? Onde está esse foco? Ou os vários focos, que eu acho que é muito mais interessante. Essa história é muito interessante, porque eu não tenho uma resposta,
Eu tenho um momento de muita reflexão. Aliás, adoro viajar de moto, onde eu fico dentro do meu capacete com uma meditação dinâmica. E eu estou tateando, vendo, muito mais recapitulando, e esse é o momento também, da minha jornada, do que faz, não que não fez, o que faz mais sentido fazer agora, né? Então, tá aqui nessa partilha, faz sentido, né? Tenho feito palestra, tenho os projetos tem um projeto de embalagem, né? E para mim, eu tenho uma curiosidade e criar espaço de aprendizado, né? E é muito mais nesse sentido, né? Diante dessa batida que eu tenho um privilégio de ter trabalhado como executivo, né, por quase 40 anos numa indústria. E a indústria, ela tem a sua batida da indústria. E o desafio é como é que você potencializa essa batida com a humanização, com as relações, né, de uma forma respeitosa, né? E aí eu falo de sustentável, não na questão ambiental, mas a questão das relações sociais, né, e a econômica também. São extremamente importantes em todos os sentidos. Elas se complementam de certa forma, né? E, por exemplo, você ainda não tem netos. Eu acho que é melhor. Mas eu tenho 2 filhos, 27, perdão, 27 e 27 e 24, né? E ainda não, né? Eu tô apreciando o convívio com as noras, possíveis noras, né? Hoje. E tá tranquilo, eu vejo meus amigos já são campeões né, já estão nessa fase, e acho que ela vai ou não, vai existir. Com certeza. Né? Então, eu tô mais nesse rumo e buscando respirar mais diante dos desafios, né? Tô degustando muito a família, eu viajei muito, quase voei mais do que um passarinho quase. E hoje eu estou apreciando esse lado familiar, né? Maravilha. E me conta então, por exemplo, quais são na Matsu mais por exemplo, onde ela está agora e aonde a gente consegue já vislumbrar um caminho de ações mesmo. Que a gente possa aproveitar, te acompanhar, de certa forma, nisso tudo. O foco está muito ligado a esse design para sustentabilidade sistêmica, né? Onde eu dei o cartão, tem a foto dos meus pais, tem essa leitura, né? E aqui acrescento algo que você entra numa empresa e mal sabe a história dela. E mal sabe quem se esforçou para criar aquela oportunidade de trabalho. Você entra numa equipe e nem sabe a história da equipe, né? E para mim isso é o sistêmico. E a história também dos avanços, né? Então ele tem a ver com isso, e o sistema está muito ligado à sustentabilidade, né? Da questão social, econômica e ambiental também. Hoje, estou focado no design e também na mentoria, no coaching, né? Também eu tenho uma formação de 1 ano e meio, coach ontólogo, que trabalha com ser, né? E aí eu tenho a pegada do design para servir. O ser vem antes, né, do que se ofertar. E hoje o que eu sinto, a oportunidade também nessa oferta, é autoconhecimento individual para o autoconhecimento corporativo. É maravilhoso isso. Que essa faz parte. Que aí se pode falar sobre self-design ou self-hacking, que eu já dei palestra sobre esse tema. Mas está ligado a esse contexto, né? O contexto de
não de curto prazo, né, de médio e longo, onde o autoconhecimento de como cada um tem o seu Ikigai, por exemplo. Uhum. O Ikigai é uma estrutura muito forte que eu tenho levantada, honrando aí meus ancestrais, né? E Você pode explicar pra gente olha, o o Ikigai? é muito interessante, a razão de acordar todas as manhãs, né? E esse é o significado que o Francisco Miralles e o Hector Garcia conseguiu tirar da vilarejo o vilarejo Ojimi de Okinawa, né? Eu conheci o Francisco Miralles, que é um dos mestres lá dessa experiência no México. E ele junta uma mandala que junta 4 círculos. Um é o que eu amo fazer. Por exemplo, para mim, eu amo fazer pergunta e eu amo explorar coisas. O que eu sou bom em fazer? O que eu sou bom em fazer é juntar opostos ou extremos, né? Eu gosto disso, né? E o que eu sou bom, que pode ser pago por fazer o que eu sou bom, e o que eu sou pago, tem a ver com design para sustentabilidade sistêmica. E o que eu posso ser pago por, isso é o que eu posso ser pago por. E o que eu deixo com o legado é o meu autocuidado, com autocuidado coletivo, ligado ao Ikigai. Então junta o que eu amo, o que eu sou bom, o que eu ganho por fazer e o que eu deixo de legado. E o que é bonito é o que eu amo e o que eu sou bom é minha paixão de vida. E o que eu sou bom e o que eu ganho para fazer algo é a profissão. Geralmente a gente se preocupa aqui. O que eu sou bom em receber, e que eu recebo por fazer. Desculpe, receber. Com o que eu deixo por legado é a minha vocação. E o que eu amo e o que eu deixo com legado, essa é a minha missão de vida. E tem muita coisa escrita. Eu até tenho palestra, tenho feito isso, e vale a pena. Eu convido a perceberem isso. E a pergunta é: qual o Ikigai da equipe? E qual o Ikigai do produto? Maravilhoso. Né? Que isso pode ser feito para isso. Perfeito. A gente está vivendo um tempo muito interessante onde a gente tem falado muito que a gente... E eu acho que esse é um contexto, porque de todos esses estudiosos do seu guru espanhol, que eu adorei a maneira dele se expressar com relação à contemplação, a gente está vivendo um momento onde ser vai ser muito mais importante do que ter. Nessas conversas e nesses grupos, nessa sua atuação, principalmente no México, que deve ter muita gente incrível participando de todo esse projeto, isso se confirma? A gente mesmo tá... Você sente que a gente está indo para esse caminho do ser e muito mais sendo mais importante do que o ter? É duro responder isso, né? Principalmente que essa coisa da exterioridade, ela é uma predominância, né? E eu acredito que estamos aí na indústria 4.0, estão indo para 5, a 6.0, eu acredito vai estar espiritualidade. E isso já está acontecendo. Agora, se eu falar em grande escala, não sei. Porque eu vejo, e aí tem a frase do Gandhi, né? Quando um ovo, se o ovo é impactado com uma força de fora para dentro, termina em morte. E se o ovo é impactado com uma força de dentro para fora, a vida inicia. Isso é muito lindo, isso. Tudo inicia de dentro para fora. E isso para mim. Se o mundo tá isso, aquilo, eu não sei. Eu tô vendo muito mais essa história toda, né? Do quanto você tá bem contigo, né? Então, e esse balanceamento. O que eu sinto são os extremos.
É difícil a gente pensar no caminho do meio, sempre assim. Sim, Ou tem muito, ou não tem nada, Sim. ou não tem... Qual é esse lance desse balanceamento, né? E é incluir, como eu gosto dos extremos, é incluir as extremidades e não criar o excesso. Aliás, eu vou falar uma coisa que eu aprendi, o ideograma câncer, em japonês ou chinês, é composto com 2 palavras. Não existe uma. Doença e uma boca e 3 uma boca, 3 bocas e uma montanha. Isso quer dizer uma doença de gula. O câncer, nessa ideograma olhando, tem a ver a doença dos excessos. Interessantíssimo isso. Então, e essa história do excesso. Eu estou falando aqui, não que eu não tenha esse desafio. Eu viajei agora de moto, eu tenho um excesso de carregar peso, eu levo coisa para salvar o mundo, né? e não precisa tanto. Então, eu acho que é um aprendizado. Então, não que eu tenho essa história. Então, o excesso, e falando de excesso também, o excesso de fazer coisa que você ama fazer. Excesso positivo. Essa, eu não sei se existe uma contradição, estudo isso, porque coisa que você não gosta, excesso, já tem aviso. Coisa que você ama, você tem que ver o excesso, porque ele é silencioso e você não nota. Eu tive um pré-infarto porque eu estava amando o que eu estava fazendo, mas eu estava passando do excesso. Sensacional. Quer dizer, o negativo às vezes não vem só daquilo que você considera um excesso pernicioso, mas o excesso de coisas boas também pode trazer problemas. E num projeto é o seguinte, né, também. O quanto o excesso de você fazer só um ponto do projeto, você pode matá-lo, porque você não está cuidando de outras partes, né? De outros Aquele olhares. que fica apaixonado pelo solado, né? E esquece a parte de cima. Entendi. Né? É aquele velho ditado, quando a gente olha muito para uma árvore e esquece da floresta. Né? Esse é o zoom in, zoom out, né? A capacidade de você ver o contexto e não só ver o texto. Bom, eu queria te pedir para deixar uma palavra para todo mundo. Eu acho que todo mundo vai ter que ver esse talk 2 vezes, porque é muito profundo. Você tem uma visão muito interessante do mundo e principalmente de como conecta o design, as paixões e tudo isso. É quase que um caldeirão onde você vai misturando tudo isso e é maravilhoso te ouvir. Mas queria que você deixasse uma mensagem para os nossos queridos que seguem aqui o Inspira Mais Talks. E a gente deseja te ver também no Inspira Mais logo mais. Então, eu queria deixar esse espaço para você falar com as pessoas. Eu quero dizer 2 pontos, deixar uma pergunta, mas antes dessa pergunta, dizer que se algo fez sentido para quem está assistindo, vocês já consideram que vocês já tinham isso. E essa experiência é muito mais de libertar o que vocês já tinham e não sabiam. E a pergunta que eu deixo é uma pergunta não específica ao design, porque no fundo todo mundo é design porque a gente vive fazendo design. A gente está aqui, está vivo. Alguém está assistindo porque fez um design que pode ser de sobrevivência, né? A pergunta que eu quero deixar, que eu sou apaixonado por essa pergunta, e eu fiz no TEDx também, é: por que eu estou aqui? Obrigado. Que maravilha. Bom, Edson, é um prazer ter você aqui conosco e
poder compartilhar toda essa sua vivência. Eu sou seu admirador há muitos anos, então para mim é um momento mágico que o Inspira Mais uma vez proporciona para mim. Então esse lugar aonde nós todos nos encontramos, nos reunimos e que traz, de certa forma, uma força muito grande de carinho, porque é uma equipe gigante que constrói o Inspira Mais, e a gente fica muito feliz de ter você junto conosco, e eu aproveito para convidar todo mundo para estar com a gente dia 23 e 24 de janeiro na Fiergues, aqui em Porto Alegre, para mais uma edição onde a gente vai discutir principalmente o tema do intergeracional, de como nós vamos construir essa ponte através do design com todas essas gerações, que são os nossos consumidores, e de como a gente vai apresentar para vocês também o nosso próximo tema. Então a gente tem sempre essa ponta da novidade que eu não vou contar, claro, não vou fazer um spoiler tão sério, vocês vão ter que ir lá no Inspira Mais para entender qual é a próxima história que a gente vai estar contando. Então um abraço para todo mundo, muito obrigado pelo seu olhar, pelo seu carinho para com o Inspira Talks, e a gente vai estar logo mais em alguma outra oportunidade juntos. Obrigado.